Olá, muito boa noite. Estamos aqui novamente para mais uma edição do podcast online Um Bate-Papo Entre Amigas. Sejam bem-vindas, meninas. Boa noite. Sexta-feira, a última live da semana. Sejam todas bem-vindas ao podcast Um Bate-Papo Entre Amigas. Este podcast é feito para mulheres 50 a mais, que vêm aqui contar suas histórias e falar sobre os seus trabalhos. Hoje, a nossa convidada da noite é a Sandra Yumi. O tema da nossa live é Como vencer as resistências e ir além da zona de conforto. E a Sandra Yumi, a minha convidada, ela é facilitadora de constelações familiares, hipnoterapeuta, faz constelação com a leitura de desenhos e é dentista aposentada. Então, hoje nós vamos conversar sobre um tema muito especial. Como que nós podemos, quais os recursos que nós podemos usar para passar pelas resistências, sair dali daquela zona de conforto, vencer os medos. Então, vai ser assim um bate-papo muito interessante. Vamos ver aqui quem já está se manifestando no chat. Oi, Genoveva, boa noite, tudo bem? Meninas que estão chegando, vão dando um oizinho aqui no chat, porque eu não sei quem chega, eu só sei que as pessoas estão entrando porque o número aqui vai mudando. Seja bem-vinda, amiga. Vamos encaminhar a live para as nossas amigas. Vamos dar o like aqui na live também, para fortalecer o canal, né? Para que o canal do podcast cresça e assim a gente consiga passar tudo o que acontece aqui, né, para mais pessoas. Genoveva está em Campos do Jordão, Campos de Jordão. Aí eu sei que é frio, né, amiga? Eu acho que você está bem aí no friozinho, né? Campos de Jordão eu tenho lembrança de que é um lugar mais geladinho, né? Só passeando, né, Genoveva? Eu já mandei mensagem lá no nosso grupo, chamando as meninas para elas virem para cá. Muito frio, né, Genoveva? Eu lembro que quando eu era criança, a gente ouvia muito falar de Campos de Jordão, quando eu morava em São Paulo, e a lembrança que eu tenho é de que é frio demais, né, nessa época do ano, é bem frio mesmo. Eu, como eu não gosto de frio, tenho que ficar longe daí, amiga. Oi, Ellen, amiga, tudo bem? Boa noite. Quanto tempo, hein, amiga? Deve estar ocupada, né? Porque não tem vindo aqui para assistir as lives ao vivo. Tem trabalhado muito, amiga? Como é que tá aí a vida? Vendendo muito na sua loja? Agora com o friozinho chegando, hein? Vendendo os moletons, as roupinhas de frio, hein? Eu imagino que você esteja vendendo bem, viu, Ellen, na sua loja. Porque a gente precisa se agasalhar, né? E roupa de frio é mais cara, né? A gente precisa ter, assim, para cuidar, né, do corpo, não pode pegar friagem, ainda mais na nossa idade. Genoveva está lá no meio do frio, em Campos de Jordão. Campos de Jordão. Correria, Dia das Mães. É uma demanda, vem uma demanda, aí acaba e vem outra, que é o frio e Dia dos Namorados. Ah, é verdade, 12 de junho, hein?
Tem que estar com a loja abastecida para todas essas demandas aí, né, amiga? Vamos ver quem está chegando mais. Meninas, boa noite, sejam todas bem-vindas ao podcast Um Bate-Papo Entre Amigas, um programa feito para mulheres, para que elas venham aqui contar suas histórias, falar sobre o seu trabalho, falar das suas experiências, trocar figurinha com a gente. Vamos ver quem mais chegou, porque a pessoa precisa dar um oizinho aqui para mim. A Miriam já chegou. Atenção, meninas. Atenção, meninas que já estão aqui. Atenção, porque agora o @ da Miriam é Coração Catarinense, tá? Então, quem estiver aqui na live e no chat aparecer um boa noite do Coração Catarinense é a Miriam. É a nossa amiga Miriam, lá de Rio Negrinho, Santa Catarina. O nome do canal dela aqui é Coração Catarinense. Então, já de antemão aqui, aliás, em primeira mão, estou aqui dando essa notícia, contando essa novidade. Socorro Bruno chegou, a Sandra Yumi também já chegou, a Sandra Katsue chegou, ai, a Sandra Katsue chegou, amiga, olha, amiga, saudade, amiga, olha, amiga, que eu tô usando, olha, só em sua homenagem às minhas peças, todas as peças que eu uso na live, são todas da Sandra Katsue, oh, que saudade! Oh, amiga, que saudade, viu? Olha aí, Coração Catarinense se manifestando no chat. Miriam da Silva, viu, meninas? Olha que chique. Ela já está com o canal dela, hein? Minha amiga Sandra Katsue, eu sou muito elegante, né? Usando as peças semijoias da Sandra Katsue. Olha, meninas, então vocês que estão chegando, sejam bem-vindas, boa noite. Hoje a live é com a minha xará, né? Xará da minha amiga Sandra Katsue também, a Sandra Yumi. E hoje o tema da nossa live é muito bacana. Todas nós precisamos conversar sobre isso. Como vencer as resistências e ir além da zona de conforto. Vamos falar sobre os medos. Vamos bater um papo legal aqui com quem entende, né? Que é a nossa querida amiga Sandra Yumi. Eu já vou começar a colocar os comentários de vocês aqui. Agora, eu vou chamar a Sandra Yumi para cá. E aí, quando ela já estiver aqui, aí sim eu vou divulgar o link da live no Instagram, no status do meu WhatsApp, que eu sempre faço isso, né, para trazer mais mulheres para cá. E o nome da Miriam ficou lindo, né? Uma sugestão do esposo dela, olha que chique, uma sugestão do esposo dela, e olha como é importante a participação, né, da família. Tem tudo a ver com o que ela apresenta lá no campo, junto à natureza, né? Lá nas Serras Catarinense. Então, ficou Coração Catarinense, o nome do canal dela. Eu achei um charme, viu? Achei um charme mesmo. Pronto, agora eu vou mandar aqui o link para minha amiga, minha convidada, a pessoa responsável por eu estar aqui com o meu podcast, inclusive o nome podcast, ela que sugeriu, para variar, ela me dando as ideias maravilhosas, né? Sandra, agora é podcast. Você não precisa falar programa, você pode falar podcast. Estou eu aqui falando podcast, um bate-papo entre amigas, vida nova, né? Aqui no YouTube. É graças a ela vai entrar aqui agora. Ela que me puxou. É a nossa irmã, né, Sandra Katsue? A nossa irmã, né, de nome, de alma, de coração. Que legal, viu, gente? Que legal vocês aqui. É tão bom ver aqui o
o nome novo, né, do canal da Miriam, Coração Catarinense. Eu olhei e falei, Coração Catarinense? Eu já ouvi esse nome. Aí eu vi a fotinha da Miriam. A Casa Amarela é no Instagram, Ellen. A Casa Amarela é no Instagram. E aqui no YouTube é o Coração Catarinense, tá? Deixa eu colocar a minha amiga aqui. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Estou vendo que a nossa amiga Sandra Katsue veio hoje, muito Que feliz. bom, né? Que ótimo. Fiquei muito feliz aqui. Ela está dizendo que você é a nossa irmãzona. Eu fui até buscar um colarzinho da Sandra também, em homenagem a ela. E ela não é esquecida. A Sandra ela é muito especial. Coloquei Ela, o colarzinho que eu comprei. ela veio para. Chegou nas nossas vidas para ficar. Então, aqui, todas as lives que eu fiz aqui no YouTube, inclusive lá no Instagram, que eu também fazia, são com as peças dela. E aqui eu faço questão de mencionar, né? E hoje ela está aqui, então estou falando diretamente para ela também. Olha as meninas, feliz demais de ver a Katsue aqui. Olha aí, viu, amiga? Olha aí, as meninas aqui felizes porque você veio e está aqui participando. E aqui é bom que a gente vê o rostinho, né? Pelo menos, já que não dá para saber quem está na live, mas quando as pessoas falam aqui no chat, a gente vê o rostinho. Então, é maior do que lá no Instagram, que fica muito pequenininho, né? Então, é bom demais. Amiga, seja bem-vinda novamente aqui ao podcast Um Bate-Papo Entre Amigas. O nosso tema hoje é muito bacana. Aliás, é uma live atrás da outra de temas legais, né? Graças a Deus. Então, seja muito bem-vinda. Enquanto você começa, eu vou aproveitar e fazer, né? Eu vou compartilhar nossa live para trazer mais mulheres para cá. E a Primeiro, palavra é sua, amiga. eu quero te dar uns parabéns, porque o nosso projeto andou, está crescendo, Tá o vendo? nosso filhinho está crescendo, né? É. Olha que bom. Muitas lives essa semana, fico muito feliz. Sim, E com eu certeza também. vamos crescer cada vez mais, né? Sim, vamos todas. Segunda-feira, aulão, às 19h30, para a gente falar sobre o canal, né? Cada uma falar sobre o seu canal, personalizar o seu canal. Não é aquela aula tão aprofundada, mas é justamente esses primeiros passos que a gente precisa, que eu dei, você deu, a Miriam já está dando também, já tem até um nome novo, então é isso que a gente quer. Um movimento assim nesse sentido, né, amiga? Sim, é só começar. A gente tem que começar e depois a gente vai, com o carro andando, a gente vai aprendendo tudo. É É sempre isso assim, aí, a gente tem amiga. que começar. E, inclusive, o tema da live é bem isso, sair da inércia, deixar Uhum. essa resistência de lado, né? E juntas a gente tem mais força, né? Uma É. vai atiçando a outra, né? Foi assim que nós começamos aqui, né? Ah, não deu aqui, ah, vamos ali, vamos aqui. Quando a gente viu, estava com o canal, Uhum. fazendo lives, treinando, É. e é assim, né? E, e aí essas defesas a gente cria logo no começo da nossa vida. Claro, o movimento ajuda, né? Começar, largar um pouco as coisas, essas as, como é que se diz? As justificativas, a racionalização e entrar em movimento, né? Mas depois disso tem um segundo passo que é continuar, né? Que é ainda seguir um pouco além. Mas vamos começar da resistência. Resistência seria tudo que se opõe a um movimento, que é o tal do amor interrompido que o Bert Hellinger fala, que começa lá na criancinha de novo, na criança interior, que teve um Uhum. trauma e tem dificuldade de ir para a vida, tem dificuldade de ir para a mãe,
tem dificuldade de ir para a vida. E tem 1000 tipos de defesas que a gente faz. A gente começa com medo de ir pedir amor, que também é ir para a vida. E depois disso, a gente, quando cresce, começa a criar as tais historinhas. A gente cria uma máscara, um personagem, e vai criando as historinhas, que é o tal do ego, que as pessoas falam, deixa o ego de lado. É esse personagem que a gente criou para enfrentar o mundo. É uma maneira de adaptação, porque a criança tem um trauma, se ela não tivesse essa força de criar uma defesa, talvez ela morresse só no primeiro momento, de tristeza, por exemplo. Uma criança que sente rejeição, se ela não conseguir se defender, se ela não conseguir bloquear um pouco dessa dor emocional, ela morre. Uma criança pode morrer disso daí, de rejeição. Crianças que não são cuidadas, ou morrer, ou não se desenvolver bem. E quando essa criança desenvolve esse recurso de se defender, desenvolve forças também. Alguma coisa lá desenvolve, como eu disse da outra vez, a rejeição, a pessoa cria energia na cabeça. Então fica inteligente, tem imaginação, porque isolou, não deixa de sentir para criar na cabeça, para se defender. Só que isso, quando a gente já está adulto, não é mais necessário. Quando a gente está adulto, a gente pode olhar para essa dor que já não é mais tão perigosa como era para o bebezinho, né? E aí a gente tem que ir soltando isso, porque essa defesa, fisicamente, é um bloqueio energético. E externamente é também uma falta de movimento na vida. Boa noite, queridas. Só as pessoas maravilhosas aqui, né? As queridas. Só as queridas. Lili, todas as queridas. Então, a gente precisa olhar para a origem disso. Daí eu ia falar as defesas. Então, a gente tem defesas psicológicas, que são, por exemplo, o recalque ou repressão. Tem um trauma, a pessoa não lembra, joga direto para o inconsciente, só que está lá e aquilo está vibrando. Então, por exemplo, sei lá, um trauma de abandono, e a pessoa não consegue elaborar isso, aquilo fica lá, no inconsciente, e quando acontece alguma situação de gatilho, a pessoa volta naquele lugar da criança. A pessoa não consegue se mover como uma pessoa adulta, começa a agir como se fosse uma criança mesmo. Se defender, se esconder, fugir, né? E aí a gente tem 1000 tipos. Ou a gente joga para o inconsciente, ou a gente nega, ou a gente racionaliza demais, ou projeta no outro. Tem muita gente que faz essa da projeção, assim, olha no outro e diz, principalmente, por exemplo, numa criança, aí mães que às vezes não conseguiram trabalhar alguma coisa, olha para aquela criança e vê o próprio trauma. Aí, por exemplo, não sei, meu filho... não posso dar bronca nele porque ele fica muito chateado, porque ele fica muito... Como se fosse ela a própria criança. Não consegue enxergar que muitas vezes botar um limite, dizer um não, é educar, é ajudar. Amor não é só dizer sim, né? Educar não é dizer sim. E às vezes a pessoa projeta uma dor dela mesma. Ou olha para uma outra pessoa, uma raiva que a pessoa tem. E olha para o outro, e isso se chama deslocamento. Olha para o outro e desloca, por exemplo, sei lá, eu estou com raiva do meu chefe.
meu marido. Vejo uma pessoa lá e começo a criticar, ter raiva dessa pessoa, deslocando a minha raiva interna para outra pessoa. E assim são vários mecanismos que a gente tem de defesa. Então, por que eu estou falando disso? Porque quando a gente vai fazer uma terapia também, aí você vai, olha, a constelação é uma ferramenta muito poderosa para acessar bem aquele lugar. Ela é muito pontual. A pessoa vem com uma questão, bota os bonequinhos, o bonequinho mostra no movimento exatamente o que é o trauma da pessoa. Né? Impressionante, né? E aí, às vezes, a pessoa quer fugir. Então, por exemplo, a pessoa começa a falar demais, comentar, começa a negar, a contar uma história, ao invés de acessar essa dor. É uma defesa, é uma fuga. Uhum. De olhar para essa dor. Mas a hora que a gente consegue olhar para essa dor e chorar essa dor, sentir essa dor, no nosso corpo, a lágrima é como limpar, é como deixar ir as energias. Alguma coisa se solta. E aí a pessoa consegue fluir melhor. Aquela energia que estava retida, porque a gente contrai os músculos para não sentir, aquilo se solta. E aí você deixa a energia, a sua vida fluir, a energia, a vida, tudo flui mais fácil do que ficar com aquela tensão, com aquela defesa, com aquele medo. Algumas Por pessoas... isso, Pode por falar. isso, Sandra, que falam assim, deixa ela chorar, chorar é bom, chorar faz bem, é porque vai aliviando, né? E aquela tensão do corpo vai indo embora naquele choro, né? Algumas culturas, as orientais, por exemplo, não gostam muito de deixar a pessoa chorar. Dizer, seja forte. Eu me lembro muito da minha avó falando isso, seja forte, não chore, não demonstre a sua fraqueza, demonstre força. Uhum. Mas chorar não é demonstrar fraqueza, chorar é deixar ir a dor. Uhum. Olhar para ela e deixar ela ir. Quanto mais a gente prende isso, quanto mais a gente não deixa ela existir, mais ela fica pulsando ali dentro da gente, fica criando couraças, criando bloqueios de energia, né? Bloqueios para a gente ir para a vida mesmo. E agora que eu ia falar. Então, que aí tem pessoas que têm tanto medo, porque quem que é a pessoa que sofreu isso? É um bebezinho, é uma criancinha, e aqueles traumas foram assustadores demais, por isso ela criou uma defesa. E quando a pessoa vai para terapia, e eu falo, deixa vir a tristeza, deixa vir o medo, solta todo esse controle. Muitas vezes a pessoa fala, se eu soltar, eu vou desmoronar. Eu preciso controlar tudo. E é o contrário. Na verdade, a hora que você solta esse controle, a sua vida flui. Você consegue sentir verdadeiramente, porque quando você está toda contraída, você não está nem sentindo nem tristeza, nem dor, mas também não está sentindo alegria, também não está sentindo prazer, está toda travada, né? Então, esse medo é de uma criança, por isso é importante observar esses movimentos que a gente faz, de projeto no outro, desloco para o outro o que eu sinto, em vez de olhar para mim. Então, esse movimento de olhar para o que a gente sente, para o que a gente não consegue olhar, é que nos liberta, é o que nos deixa cada vez mais ir em direção à vida. É aquele negócio de soltar as cordinhas que estão prendendo a gente para ir para frente, né? Uhum. E tantas vezes a gente deixa de fazer coisas
sem perceber. Então, eu ainda tenho muitas coisas que eu preciso sempre prestar atenção. Não está fluindo aqui por quê? Deixa eu ver. Ah, eu estou presa aqui, estou criando um bloqueio de fluxo aqui. Daí vou lá, trabalho aquilo que está me prendendo para dar mais um passinho. Então, Uhum. não existe mágica, né? Existe um processo contínuo de se conscientizar, de cada vez mais enxergar as coisas e ampliar essa sua visão e esse autoconhecimento. Achei bem bonito, né? As meninas lá do grupo da Socorro, né? É, a Miriam mesmo, né? Falando na parte dela, não foi na live dela, né? Que ela falou que foi fácil para ela porque ela encontrou o que era a essência dela e ela colocou Foi. isso, falou sobre isso. Então, quando você consegue se enxergar, a coisa flui muito mais fácil. Você consegue soltar, né, aquele controle que você precisa ter para ajudar, para se proteger, né? Você só deixa fluir. Claro, a gente sempre vai ter alguma coisa para trabalhar, sempre vai ter, né? Mas, com certeza. às vezes, num departamento, numa parte da vida, às vezes em outra. Olha a Lili falando que quando ela fez a constelação, ela chorou e isso libertou. Eu acho que eu tenho a impressão de que a constelação dela foi muito bonita, da Lili, Foi. né? Eu acho que, porque ela sempre comenta aqui, e eu acho tão legal quando ela comenta, dá essa impressão de que foi tão, assim como eu, né? Como eu fiz também, eu sei o que eu passei, como foi para mim. E ela sempre comenta que ela fez a constelação e ela passa essa impressão que foi tipo, ela colocou aí, né? Foi libertador para ela também. Conseguiu soltar um nozinho ali, né? Exatamente. Conseguiu. Exatamente. Eu soltei vários, né? Até hoje eu solto por conta dessa constelação. Então, na Graças a verdade, é Deus. isso mesmo. A gente, na constelação, trabalha um ponto principal ali. E a memória da constelação, não é nem a memória, é um movimento que se inicia ali, continua, reverbera durante muito tempo mesmo. A Uhum. primeira constelação que eu fiz foi há 6 anos atrás. Às vezes eu ainda lembro de um movimento ali e penso, nossa, hoje eu soltei aquele, entendi aquele pedacinho ali e soltei. E sempre vai ser assim, né? E eu gosto muito de procurar. No começo a gente tem medo, né? Ah, eu vou fazer a constelação e depois eu vou ter que acessar aquela dor, sei lá o que vai aparecer ali. E depois a gente começa a gostar de soltar, porque você vê que a hora que você encontra um lugar onde te incomoda e trabalha aquilo, o seu movimento fica mais fluido, né? Você fica mais leve, você fica mais feliz, sente melhor as coisas, começa a se conectar melhor com as pessoas, até mesmo se conectar com Deus, porque daí a gente já tem menos coisas que estão reverberando ali na nossa cabeça, né? Uhum. Olha que ela colocou, foi lindo a constelação com a Sandra. Ela mora no meu coração agora. Oh, gente, que linda! Como é bom, né? Quando alguém fala bem do nosso trabalho. Poxa, fico tão feliz, né? E feliz quando eu vejo uma falando bem do trabalho da outra aqui no nosso É grupo. É muito super legal, importante. Sim, todo trabalho tem o seu valor, né? Em É, algum lugar vai ajudar a pessoa. Cada um tem a sua função, né? E sim. cada um também vai encontrar aquilo que encaixa melhor, né? Que vai ser mais adequado em determinado momento também, né? Exatamente.
E daí também tem isso, e então essas defesas a gente também vai acessando em camadas, né? Então, tem uma camada que é mais da criança, tudo a gente toma para nós e se emaranha quando é criança. Porque quando a gente já é adulto, a gente está revivendo os primeiros traumas, na verdade. O que a gente se emaranha é quando é criança, que a criança ainda não tem o raciocínio e fica tudo gravado ali, no nosso inconsciente. Então tem uma camada também que eu chego na vida e na minha família, no meu clã, tem umas histórias complicadas. E a criança se envolve nisso e acha que vai poder consertar alguma coisa, que vai poder agir ali. Então, por exemplo, numa família onde, sei lá, os relacionamentos são difíceis, aí a pessoa fica ali, quer sempre estar naquele lugar, do mesmo jeito, porque é confortável ali, essa zona de conforto, né? É confortável estar ali. A minha mãe teve problema no relacionamento, eu também. É uma das falas da constelação, eu também. Uhum. E se eu vou ter um relacionamento, sempre parece meio perigoso, porque parece que eu vou deixar de pertencer ao meu grupo. Então eu vou e volto. Ou a pessoa às vezes está ali prestes a ter um relacionamento, ou está buscando. Aparece uma pessoa, e o que a pessoa faz? Dá um jeito de espantar o pretendente. Por quê? Uhum. Porque aquele lugar é confortável, aquele lugar é onde eu pertenço. As mulheres do meu clã são assim. E a pessoa não consegue dar um passo. Algumas ficam bem quietinhas, outras ficam muito reativas, outras fogem. Cada uma tem um jeito, cada pessoa tem um jeito, mas é um jeito de permanecer naquele lugar, porque parece ser muito perigoso, né? Sair desse lugar de conforto. Sim. E nesse lugar aí, a constelação é sensacional para trabalhar. Aliás, só a constelação trabalha isso de uma, de uma Bem maneira específica, né? específica, isso, de uma maneira específica, essa palavra mesmo. Uhum. É muito bom. Eu acho que todo mundo precisava passar por essa experiência, sabe? Porque, inclusive, eu conheço pessoas que. Não, pelo menos uma pessoa que eu indiquei para você, ela foi, mas ela não acreditava. E ela amou. E até hoje ela me agradece. Quando ela encontra comigo, ela me agradece. Ela pergunta como é que você está, e aí eu falo, e ela, ai, foi tão bom para mim. E olha que eu estava meio resistente, mas eu fui. Eu acho que meio por curiosidade, alguma coisa assim. E hoje ela é assim uma pessoa que consegue, ela é muito ocupada, muito preocupada com as coisas, mas ela já sabe que vai dar certo. Vamos por aqui, vamos por etapa, não adianta eu me desesperar. Então, ela sempre faz algum comentário quando ela me encontra, que é uma vez por mês, e ela elogia, né, esse trabalho que foi tão bom para ela. Então, quando as meninas falam aqui, eu sei exatamente, né, por que elas estão falando isso, porque eu também vivi essa experiência, né? Sim. Até esqueci o que eu ia falar. Eu cortei você. Não, é que você vai falando. É porque as meninas ficam falando aí no chat. Elas ficam falando aí que é isso, que é aquilo, Dinó, que desatou, Sandra Yun maravilhosa. Aí eu também acho, concordo com tudo. Aí eu lembrei dessa moça, eu falei, vou falar dela, porque sem citar os nomes, né, aqui, Não, mas é bom demais. não, é muito legal mesmo.
que ia falar era assim, a gente tem essa criança ferida, a gente precisa acessar as informações e tomar posse, ou ir para um lugar que é mais adulto, que é a pessoa que tem uma consciência diferenciada da criança. Parece uma coisa meio boba, assim, eu não entendia muito bem no começo esse negócio de a sua criança e, e o adulto. Mas não sou eu mesmo, tudo? Não sou eu mesmo? Também dentro de... são arquétipos, então a gente pode usar essas figuras, são como se diz, modelos, né? Então, na hipnose tem uma coisa que é assim, você não teve um modelo de uma pessoa no seu clã que foi bem sucedida, ou que se alimenta bem. Na hipnose a gente fala, imagine uma pessoa, pode ser que você não conheça, mas que tenha essa característica que você gostaria. A pessoa consegue imaginar e se imaginar fazendo aquilo que a outra pessoa queria. Tipo, eu quero emagrecer. Sei lá, a Jamie Fonda faz ginástica e se alimenta bem. Eu vou imaginar ela, e vou me imaginar fazendo igual ela. E a pessoa consegue modificar um comportamento assim, né? Então, o arquétipo é assim. Então, quando eu digo, toma posse desse seu arquétipo do adulto, que toma responsabilidade da sua vida para si, ao invés de ficar olhando para o outro, culpando o outro, projetando no outro, deslocando as ideias no outro, né, para o outro. Esse é o trabalho da constelação. E tem que ser feito mesmo em etapas, ser tomado aos goles. Por isso, das lives e ir falando uma coisinha de cada vez, um tópico de cada vez, para as pessoas conseguirem ir assimilando. Porque elas vão... Porque quando a gente não conhece, a gente ouve falar e tudo, não dá para entender numa conversa só. Não. E aí, conforme você vem falando sobre cada tema, cada coisa que é tratada ali, então fica mais fácil de entender. Eu entendo porque eu vivi. A Lili, né? As meninas. A Jane chegou aqui. A Jane também fez, né? Então, a Jane também entende do que você está falando, né? Mas quando a pessoa não fez, aí o bom é ter essas explicações mesmo, né? E elas são tão bacanas, essas meninas, que elas ficam conversando aqui no chat, e elas ficam assim, vamos dar o like? Aí a outra fala, eu fui lá e já dei o like. Eu fico vendo aqui. Aí teve uma vez que estava tendo uma live aqui, Sandra, e aí foi assim, vamos dar o like. Aí a outra falou, eu já fui lá. Aí a outra falou, eu fui lá e só tem tantos likes. Desse jeito no chat, tá? Aí a outra falou, eu vi agora, já tem tantos. Eu fico aqui lendo e escutando aquilo, mas eu fico querendo rir, porque elas estão cuidando. Elas estão cuidando dessa parte. Sandra Jung, isso não tem preço. Entende? Não tem preço. Eu fico, gente, como elas são carinhosas, como elas estão aqui participando, ajudando, né? E fazendo as perguntas para quem está fazendo a live aqui comigo. É uma bênção, sabe? Então, o fato de comentar sobre o trabalho de quem está aqui, igual a Lili falando, ela falou assim, Sandra Helena, minha querida, você é mesmo culpada de nos apresentar mulheres maravilhosas. Pois é, porque nós acabamos juntando 2 grupos, né? E agora somos um grupo só. Ai, que coisa chique que nós somos. Tá vendo aí? Que coisa linda. Vou até tirar uma foto. Eu tô que tiro foto aqui, viu, gente? Porque eu gosto de tirar foto para fazer essa divulgação, porque fala do trabalho da convidada, fala do podcast, fala das amizades, fala das conexões, né, Sandra?
Exatamente. Isso é muito importante. As conexões com as pessoas é que são as conexões com a vida, né? A gente está aqui para isso, para se conectar com as pessoas e, e, e transbordar a vida, dedicar a nossa energia, nosso trabalho, servir ao próximo, né? É para isso Uhum. que a gente está aqui, né? De A, crescer com isso. a Socorro falou, a PNL também traz essa referência do modelar, né? De seguir como fala, um exemplo, né? É É. bem legal. Elas dando like aqui, Sandra. Eu estou passando aqui porque eu gosto de compartilhar, tá? Mas você Eu pode. geralmente também geralmente eu sou a primeira a dar o like. A hora que É, você publica ali, ó, já vou lá e dou o like. é. Antes da Também live. depois a gente esquece. Olha, também a Rosani também fez, né? A Rosani Jaquinta. Rosani já fez, agora ela vai fazer com desenho. Olha aí que legal, tá vendo? A Rosani, a Jane, eu, a Miriam, né? A Miriam fez, né? A Miriam? A Não, Miriam da casa? Não, a Miriam não fez. a Miriam não fez, né? Poxa, que bacana, né? Mas vamos continuar. A Rosani falou que foi incrível. Eu acho que é bacana demais quando a gente tem um resultado assim, né? Olha aqui, essa é importante, ó. A Jane, para mim juntamente para perdoar minha mãe e ser perdoada. Olha, caramba, hein? Bem bonito, né? É bonito de esse tipo de situação, né? Mas vamos, amiga, vamos continuar. Ai, ai. É, então, e daí é isso, né? O conhecimento sistêmico, né? O conhecimento das leis potencializa esse olhar para, para as nossas dores inconscientes, né? Na Uhum, constelação a gente encontra essas dores inconscientes, tanto na constelação na água quanto nos desenhos, a gente encontra, mas a solução sistêmica também é uma coisa que é algo que não tem igual. A solução de acordo com as leis sistêmicas, né? Do uhum, pertencimento, da hierarquia, do equilíbrio. Quando existe ordem, essa ordem, esse respeito a essas leis, a nossa vida está em ordem. E aí a vida flui mais fácil. é, Não é tão fácil botar todas essas ordens. A gente vai um dia de cada vez, colocando uma coisa no lugar, outra coisa no lugar, se colocando no seu próprio lugar, porque a gente sai do nosso lugar para ir lá uhum, ter opinião sobre a vida de um ou de outro, ou querer que são maiores do que nós, dos nossos uhum, pais, dos nossos antepassados, e aí a gente está saindo do nosso lugar. E quando a gente está fora do nosso lugar, a gente está fora do lugar em qualquer lugar que a gente for, a gente chega errado sempre. Então, não é tão fácil, porque a gente construiu aquela nossa identidade dessa maneira. Na uhum. próxima live eu quero falar sobre constelação, sobre a base da constelação, porque tem muita gente que ainda não conhece bem isso. Tem pessoas novas, bastante pessoas novas. Uhum. E aí eu quero falar sobre as bases de novo, como começou a constelação, que a gente Sim. precisa já marcar a próxima, que eu já falei, eu quero fazer mais a próxima, né? Uhum. Então, Tem gente também, Sandra, que quando a gente fala de constelação, acha que é aquela que ficam várias pessoas reunidas, sabe? uhum, Um lugar, vai para um lugar, porque já tem muitas
muitas, eu não sei se em filmes, alguma coisa assim que aparece, ou novela, eu não sei. E aí, inclusive essa pessoa que sempre fala de você, para mim, ela pensou que era desse jeito. Eu falei, não, não, essa é online. Ela, online? Eu falei, é. Aí eu expliquei como era, né? E aí ela se interessou, porque ela, né, não conhecia direito, então ela, acho que pessoalmente talvez ela não fosse, mas como era online, e aí ela gostou muito, né? Então acho que elas têm uma ideia. Eu não tinha ideia nenhuma porque eu não sabia como era, nenhuma nem a outra, nem a pessoalmente, nem a online. E É, aí eu experimentei essa online que para mim, como você falou há pouco, eu coloquei tudo no lugar. Agora eu só deixo a minha vida fluir. Mas eu coloquei tudo no lugar, que estava uma bagunça, eu arrumei. E agora, por isso que eu falo, o efeito está até agora, sabe? Graças a Deus. Graças ao meu bom Deus. sim, é. Ó, a Sandra também falou que ocupou o lugar dela, né? É. Ah, eu tô doida para falar com ela. Doida, doida, doida. Para encontrar com ela, conversar, bater papo. Ah, a Jane falou que já tem a próxima live dela, já está marcada, é verdade, dia 25. Ah, que legal. Agora tá a correria, né, pela live. Todo mundo querendo, graças a Deus. Muito É um movimento legal, grande aqui. estou bem feliz. Ó, a Lili falou, ela tem uma amiga que ela fez constelação em forma de teatro. Sim, então. A constelação começou assim. A constelação começou assim, com representantes. E Ah, depois as pessoas foram percebendo que se colocasse uma cadeira, já dava para colocar no lugar da pessoa, e daí começaram a colocar bonecos. Mas a constelação na água tem um diferencial, porque a água, ela capta energia, ela transmite energia. uhum, Eu sei, eu tenho lá uma teoria escrita sobre isso que eu nem sei te explicar, mas eu nem ligo para explicar, porque a pessoa olha aquilo ali e entende, porque a pessoa olha e sabe que é verdade aquilo ali. E que, uhum. por exemplo, não é porque ventou ou porque não sei o quê. Não, se eu tirar o boneco, eu tenho certeza disso hoje, porque eu já fiz isso, e se eu tirar o boneco, você fala, não, isso daqui acho que não é. Tirei e coloquei de novo. Pois o boneco fez o mesmo É. movimento. E a gente vê o boneco andando, a gente vê. E a gente olha o boneco andando e a gente vai entendendo por que que ele está indo para lá, porque a gente sabe, né? É da nossa vida. Então a gente, meu Deus, ele está indo para lá. Olha, a Sandra colocou aqui, a água é condutora de energia, né? Ela está perguntando aqui. Pois é, E ela caiu? Será? Amiga? E agora? Vocês estão me vendo e ouvindo, meninas? Travou. Mas vocês. Travou só a Sandra ou travou eu também, gente? Ah, voltou. Voltou, voltou. Coisa boa. para mim ficou tudo Foi? escuro. Não dava para ver ninguém aqui. Ai, Foi Senhor. a minha internet, né, que deu uma falhadinha. É uma falhadinha bem rapidinha, graças a Deus. Apesar de que o meu tem no break, acho que não sei o que aconteceu. Bom, então, até esqueci que eu estava falando de novo. Que Da energia. A Sandra da Katsuei colocou uma. energia, exatamente. É condutora de energia. Então, ela capta e, e demonstra o campo da pessoa, né? Não sei, começaram a usar essa técnica, diz uma professora minha, né, de constelação na água,
que antes as pessoas faziam coisas do tipo, na água, joga um pedaço de madeira e a madeira vai, quando tinha um afogamento, a madeira vai exatamente onde a pessoa afogada está lá no fundo da água. Ou fazia coisas, sei lá o que ela falou que ela colocava papéis na água e vinha a resposta. Não é bem isso, mas as pessoas começaram a perceber que a água era condutora de energia, e quando colocava os bonecos, para dizer a verdade, eu duvidei também. Quando eu comecei a fazer o curso, eu achei, acho que não é. Mas quando você olha, você vê que o movimento é exatamente compatível com a sua história. Né? É muito perfeito. Eu entendi bem quando a gente começou, a minha lá com meu pai. Lembrei exatamente do quanto ele procurou a gente, né? Eu e minha irmã. Interessante, né? Muito interessante que a gente, olhando para aquilo e concentrado naqueles movimentos, a gente entra no campo. Então, às vezes a pessoa não quer falar, mas quando começa a olhar aquilo, a pessoa começa a se lembrar de coisas que não lembrava, começa a dizer coisas. Outro dia, eu fiz com uma criança uma constelação, que ela quis brincar. E ela olhou para os bonecos e começou a falar coisas impressionantes. Impressionantes. Eu fiquei boba, eu falei, gente, ela entrou no campo, ela não falaria aquilo se ela não estivesse ali olhando para aqueles bonequinhos se movendo, sabe? Eu achei muito interessante. Olha, a Sandra colocou assim, provoca memórias. E né? Sim, e a gente... porque entrar no campo é se deixar conduzir por uma memória ancestral. Diz assim, que a gente não tem uma alma, que a gente está numa alma. Ele chama de alma o campo familiar. A gente existe dentro deste campo. E a gente, quando fica lá, olhando para o movimento dos bonecos, a gente começa a se concentrar, o cérebro muda de frequência. E aí a gente acessa com mais facilidade esse campo. E aí a pessoa diz coisas que não lembrava, acessa emoções, acessa informações às vezes impressionantes, muito impressionantes mesmo. Muitas coisas que eu já vi assim, que eu, olha, fico impressionada mesmo, assim, muito legais. Só não conto porque são informações particulares, mas são coisas impressionantes. Não pode, mas dá para a gente imaginar. A Rosani colocou aqui, entrar no campo é uma entrega. É bem assim. Ele diz assim, o Bert Hellinger diz assim, a gente entra no campo sem nenhuma intenção, sem medo, sem controle, sem nenhum pensamento, uma pré-concepção. Então, ele diz assim, que a criança é o melhor representante que tem, porque a criança não sabe de nada, não pensa, não julga nada, entra e já entra no campo e fala. Sim. A Silmara só veio dar um beijo na gente. Olha que linda, nossa amiga querida. Beijo, Silmara. Está em aula e veio aqui. Eita, podcast abençoado esse nosso, hein, amiga? Muito bom, né? Um grupo. Muito legal, né? Sim. Eu vou colocar até eu quero colocar um aqui da Ellen, a nossa outra Ellen, a Ellen de Minas. Eu gosto quando ela vem, ela fala muita coisa legal. E eu vou colocar aqui, Sandra, um comentário dela.
que ela colocou, tá? Eu vou colocar aqui. Tá legal. Ai, meu Deus, fiz errado, espera. Ai, eu apertei o botão errado, mas eu quero fixar o da Ellen aqui para você ver o que ela disse, como é legal. Deixa eu voltar aqui. É a Ellen de Minas, tá? Ó, Sim, Masaru Emoto, tem um trabalho muito interessante com experimentos com a água. exatamente. As Aquilo imagens produzidas são impressionantes. é verdade. Então, tudo né, esse tal desse campo que o familiar interfere muito na vida da gente, mas a gente está dentro de um campo maior que é todo mundo. Então, quando começam pessoas a trabalhar um determinado assunto, então ele tem uma explicação para esse movimento da água, porque Uhum, realmente a água transmite. Se você disser uma palavra ruim para a água, ela forma um gelo com um cristal feio. E se você disser uma palavra bonita, ela faz um cristal maravilhoso, lindo, assim. Se vocês procurarem na internet, tem várias fotos de cristais maravilhosos, assim, que ele tirava fotos. E uhum. tudo é assim, né? Então, da tal da sincronicidade que a gente está falando. Eu não me lembro por que a gente falou disso, que uma fez isso, outra fez aquilo, todo mundo se juntou no momento certo, estava todo mundo meio que nessa sintonia, né? E Você usou essa palavra ontem, né, na live da Socorro então, Bruno, que é assim, lembra? a gente estava pensando, a Socorro estava fazendo um movimento, a gente estava fazendo um outro movimento, mas aquilo se encontrou na hora certa. Isso é É. sincronicidade. Então, também é assim no trabalho que a gente faz de por que que nesse momento tantas pessoas se interessaram por terapias, por constelação e tal. Neste momento, a gente vai. É muito legal nessa. A gente vai tendo que mudar um pouco o nosso pensamento, desse pensamento tão voltado só para o materialismo, a constelação familiar, no direito, que foi um curso que eu fiz há um ano atrás, mais ou menos, é uma coisa assim inacreditável também, porque como que por exemplo, a pessoa te faz uma coisa ruim, como que é a compensação na justiça? Ou o cara vai preso, que não vai, sei lá, não vai recuperar ninguém, também não Aham. vai ajudar a pessoa que foi vítima, ou dar dinheiro, né? E daí tudo virou uma coisa, dinheiro, você vai me pagar em dinheiro. É um jeito de ressarcir. Muitas vezes, um outro movimento seria mais interessante, né? Uhum. Então, por que que o Bert Hellinger fala da lei do equilíbrio? Porque, às vezes, por exemplo, ele estava lá na África, e lá a lei deles é no acordo, é no boca a boca. Você matou meu filho, e ele era meu braço direito aqui para trabalhar na roça. Então, como que você quer que Eu sei, eu estou errado, eu fiquei com raiva dele, matei ele. Como que você quer que eu compense isso? Então você pode trabalhar na roça para mim aí uns 10 anos, que seria o tempo que meu filho ia me ajudar. E a pessoa vai Uhum. lá e faz a sua compensação. Eu posso Uhum. ir 2 horas por dia, pode ser? Pode. Daí a pessoa vai lá e faz. Ao invés ou aquela coisa do olho por olho, dente por dente, sei lá como é que. Dente por dente, olho por olho. Aham. É. Ou então, em dinheiro. Às vezes o cara nem vai ter o dinheiro também, né, lá na África, mas ele percebeu que aquilo, ao invés de separar as pessoas, unia as pessoas. Aquele que foi o algoz acabou sendo a pessoa que
sustentou aquela família depois que matou o filho, por exemplo. Então, no direito, esses acordos, então eles fazem constelações para conciliação, mediação. E as pessoas fazem acordos maravilhosos, ao invés de ficar brigando anos na justiça e não sei o quê, porque o que a pessoa enxerga? Enxerga o que está por trás daquela briga. Por que aquela pessoa fica brigando com a outra por causa de um terreno, por causa do não sei o quê, por causa de uma herança? Porque existe uma história anterior a essa e a pessoa fica ali emaranhada nessa história. Então, às vezes, ele diz assim, o Sam Storch, que é o professor, ele é um juiz, diz, às vezes uma vitória na justiça não é verdadeiramente uma vitória. Às vezes pode ser uma derrota, você ganhar um dinheiro porque você tinha um advogado melhor, e depois lá para frente você semeou uma semente ruim para colher, né? Faz todo sentido isso, né? Então é sobre isso, né? É sobre essa mudança de pensamento, de enxergar o que está além do visível, junto com olhar para as nossas dores, com as nossas resistências, com a nossa história familiar, e juntar todas essas coisas e ir liberando, deixando cada vez mais a vida fluir livremente, né? Que só faz bem pra gente, né? Com certeza. E se conhecendo, né? Porque quando a gente está se protegendo, a gente não está olhando para aquilo que realmente nos move. A gente não está olhando para quem nós somos de verdade. A gente construiu um personagem para se defender. Todo mundo faz isso. Mesmo quem já se trabalhou. Quando chega num lugar diferente, a gente sempre vai se apresentar com uma máscara. Então, uma pessoa pode chegar com uma máscara da bonita, da sensual, a pessoa chega toda maravilhosa. Essa é a defesa dela, na verdade. Muitas vezes a pessoa maravilhosa está se sentindo um pouco insegura, mas aí ela vai super maravilhosa para se sentir um pouquinho mais segura. Ou a minha defesa é procurar ser inteligente. Então, por exemplo, eu cheguei lá no grupo do Sam Storch, que era todo mundo advogado, juiz, e eu, coitadinha, dentistinha, aposentada, consteladora, cheguei lá e todo mundo, eu sou da comissão, não sei o que lá, do tribunal. Aí, quando chegou a minha vez de me apresentar, eu sou a Sandra, eu li todos os livros do Bert Hellinger, tipo, a inteligente, né? E depois que eu falei, nossa, que mentirosa, eu não li todos os livros, mas eu quis me mostrar inteligente. Sim. Quando chegou no outro dia, eu falei, gente, eu não li todos os livros do Bert Hellinger, tá? Foi só porque eu fiquei muito envergonhada no meio de advogado, juiz, não sei o que. Caramba! Eu falei, essa é a minha defesa. Eu mesma, nossa, essa é a minha defesa. Né? E cada pessoa tem o seu jeito de... Tem o seu jeito, né? E é muito legal você conhecer esse seu jeito, né? Tem gente que também chega agressiva. Eu sou antes que a pessoa fala uma coisa, a pessoa discorda, a pessoa retruca. É também um jeito de se defender. Atacando. Né? Eu conheço um rapaz que ele, há muitos anos atrás, ele falou assim para mim. A gente era bem mais jovem, ele falou assim para mim. Porque a gente sempre falou que ele era muito inteligente. Ele sabia falar, de cada coisa ele sabia falar um pouco. Aí a gente estava conversando, a mãe dele, ele, as irmãs, eu tal. Aí ele falou assim, não é porque eu sou inteligente, não.
É porque quando eu vou num lugar, numa festa, numa reunião, eu faço perguntas. E aí, sobre determinados assuntos, eu faço perguntas e tal, e daqui a pouco a pessoa vai falando, aí eu já vou entendendo, aí sim eu passo a saber daquele assunto, e aí eu vou e discorro sobre o tema, né? Até onde eu consigo e tal. Aí eu fiquei olhando, falei, gente, ele é inteligente sim. Olha como é que ele se sai nos lugares que ele não domina. E lugares, assim, importantes aqui em Brasília, tal, que ele ia. Hoje ele Mas trabalha aí, na Procuradoria-Geral da União, né? Depois de muitos anos, ele foi trabalhar lá, concursado e tudo. Aí eu falei, é a cara dele. Esse trabalho que ele tem é a cara dele, de um cara inteligente, sabe, que sabe conversar, argumenta. Aí agora você falou, eu me lembrei dele. Ele usava essa estratégia, que ele era bem novo, e olha onde ele chegou, né? então, mas aí no caso eu acho que não era uma defesa dele. Ele já era seguro o suficiente para ir lá e perguntar o que fosse. Eu não sei, eu vou lá e pergunto. Nem todo mundo tem essa segurança de chegar e ir lá e perguntar uma coisa que não sabe, né? Precisa ser confiante para chegar e ir lá e perguntar uma coisa que você não entende nada. Isso é bem bacana, porque é essa coragem que faz a pessoa crescer, né? É. É uma pessoa que está indo para a vida, não é uma pessoa que está travada, se defendendo. Ela vai lá e pergunta. E ele é marrento. Pensa num cara marrento. Se você falar assim, nossa, você tá bonito, eu sei. Seu cabelo tá bacana, assim, eu sei. Ele é bem metido, sabe? Bem metido, assim, Confiante, né? mas não é desagradável, ele é bem bacana, é divertido, sabe? Ele é mais velho do que eu. Ah, ele fez 60 anos agora, essa semana, a irmã dele colocou nos stories, eu falei, nossa, ele já fez 60 anos, caramba, a gente era tudo jovem quando a gente se conheceu, né, há muitos anos atrás, e assim, ele é bem agradável, às vezes ele é muito metido, mas não é desagradável, é um metido meio marrento, meio engraçado, sabe? Mas aí eu lembrei dele agora, que você falando assim, me veio ele na cabeça, né, muito bacana. Porque eu dei o meu exemplo, né? Mas cada pessoa tem o seu jeito de se defender mesmo. Numa situação de desconforto, né? Numa situação de desconforto, a pessoa vai para aquele lugar que é mais, que se sente mais segura. Então, ou eu sou a bonita, ou eu sou a inteligente, ou eu sou a brava. A brava, eu também conheço uma que ela faz questão de dizer que ela é brava. Eu sou brava mesmo, e ninguém mexe comigo porque eu sou brava. Eu acho que é mais uma defesa mesmo, nesse caso Uma dela. defesa. E cada pessoa tem, e é muito importante a gente saber como a gente se defende, porque daí tem uma informação sobre onde a gente se esconde quando a gente está com medo. É Tem a ver verdade. com a nossa ferida. Então, por exemplo, a inteligente tem uma ferida da rejeição. Entendi. Né? Nossa, tão bom a gente aprender sobre isso, né? A gente lembrar de pessoas, dar exemplos, ver os exemplos aqui das meninas também. Eu gosto muito desse trabalho, assim, à noite, sabe? Às vezes a gente está cansada, né? Hoje foi uma correria que vocês nem imaginam. A correria minha à tarde para eu estar aqui de banho tomado. E outra, a gente tem que fazer um procedimento antes de entrar na live. A gente programa a live, mas a cada dia eu preciso colocar as informações da convidada do dia. Eu achava que se eu fosse na programação de cada live e colocasse as informações daquela pessoa, ficaria assim. E não. Eu fiz de todas as lives da semana, quando eu fui ver, estava tudo sobre a Jane. Eu falei, mas eu fiz da Miriam, eu fiz da Socorro, eu fiz da Soninho. E tá tudo Jaime, não é? Você só vai alimentar no dia. Então, hoje estavam as informações da Socorro, que foi ontem. Aí eu
E eu tinha que fazer isso, porque eu podia ter feito de manhã, mas eu não tive tempo, e de tarde eu não passei, fiquei na rua, bem longe de casa. Aí eu cheguei muito em cima da hora, ainda tive que fazer isso. Mas é tão bom, sabe? É tão bom, eu gosto tanto de estar aqui, nesse meu trabalho, era lá no Instagram, agora aqui no YouTube, que você não vê a hora passar, você não reclama. Eu posso reclamar antes de entrar. Meu Deus, eu tô atrasada, não sei o quê. Aí a Bia foi, ligou o computador, o Guilherme foi, fez não sei o quê. Eu nervosa, né? Porque também não sabia que dava congestionamento, e no dia da Jane deu congestionamento, na segunda-feira eu fiquei toda atrapalhada, e assim a gente vai aprendendo. Aí eu falei, não entro mais em 8 horas, não, eu vou entrar antes, para garantir meu lugar na fila, né? E aí eu entrei antes também hoje, né, para dar tudo certo, e é gostoso demais estar aqui. Poxa vida, amiga, como é bom, viu? Bom, é isso que você também encontrou o seu talento, né? Encontrou como usar o talento que você recebeu, o dom que você recebeu, que você tem mesmo. Eu já te falei muitas vezes isso, que você tem esse dom de agregar as pessoas, de incluir as pessoas que estão ali na audiência para dentro da live. É como se a gente estivesse dentro da live, quando está de fora, né? Então, é um Porque dá essa oportunidade, né? O YouTube oferece isso de eu colocar a Sandra Katsue aqui, ela está aqui, travou de novo, mas para nós não travou. Aí a gente já está conversando com ela, já está conversando com ela. E assim como foi com a Lili, com a Genoveva, com a Jane, com todas que de alguma forma colocaram algum comentário, a gente está aqui conversando. É como se elas estivessem aqui embaixo também, com a fotinha delas, né? Você viu ontem que legal a live com a Socorro, com várias das meninas? com o grupo Parecia todo, que né? era aqui em casa, né? Todo mundo aqui em casa, É né? muito bom. Conversando. E mesmo quando não estão todos na tela, mas na tela foi muito bonito de ver todo mundo lá, mas mesmo quando não estão aqui conversando, interagindo no chat, é como se estivéssemos mesmo todos na sala, né? A sala de estar conversando. É muito bacana isso. É um encontro mesmo, né? É um encontro nosso. É uma hora de comunhão das mulheres, de troca, né? É muito legal. A Maricéia ontem falou uma coisa no grupo, né? Lá no grupo da Socorro, no WhatsApp, depois da live, Uhum. ela usou um termo lá e ela falou da conexão. Como é importante a conexão de todas nós. Como está sendo importante para a gente se reunir novamente, que estava todo mundo afastado, falava um pouquinho lá no direct, às vezes falava um pouquinho no WhatsApp, mas não tinha um lugar de encontro. Agora a gente tem um lugar de encontro no WhatsApp e um lugar de encontro aqui no YouTube, que é o podcast, né? Até a Sandra Katsue está aqui, É que muito eu legal. quero pedir licença, sabe? A você, Sandra Yumi, para dizer que as meninas se manifestaram aqui em massa no chat quando elas viram a Sandra Katsue aqui. Saudade, você sumiu, como é bom ter você. Vários comentários para ela, não sei se ela viu, mas eu estou falando. Vários comentários alegres, porque a Sandra Katsue entrou aqui. Ela já participou de outras lives, mas eu não sei por que que hoje. Não sei se é porque falaram aqui as três Sandras juntas. Eu acho que teve a ver com isso, as três Sandras juntas. Aí, a Sandra, Sandra Yumi e a Sandra Helena. A Sandra Katsue começou. Sabe, Sandra? Uma enxurrada de mensagens para ela. Então, eu quero que ela ouça isso, que ela é muito importante no grupo. Todas nós amamos muito ela, sentimos saudade e ficamos muito felizes. Ela está aqui, sim, conexão importante. Eu estou falando para você, viu, Sandra Katsui? Você está escutando, né? E essa conexão é que a gente quer que chegue até ela, sabe, Sandra Yumi? Para que ela fique com a gente.
novamente. Volte, né? Volte para nós, que ela é muito Já importante para voltou. todas nós. Não, e é muito legal mesmo. Todas que estão aqui realmente fazem parte e são muito queridas, né? O fato das Sim, pessoas estarem aqui prestigiando a gente, escutando o que a gente tem para dizer, já é uma honra, né? Para nós. eu E as vir pessoas aqui ouvindo. prestigiar, né, o trabalho, tanto o seu quanto o meu, é bom demais. As meninas aqui podem estar fazendo alguma coisa, mas estão aqui escutando a live, aí vem aqui, coloca um comentário, né? Pronto, ela escutou. Olha aqui, ela escutou. A Ellen, deixa eu ler, eu amo ver as coisas que a Ellen coloca também, ó, é legal porque todo mundo quer o bem da outra. Todas podem colaborar, todas podem se ajudar, isso é muito bom. Ellen, eu te amo, você sabe, amiga. Aí agora a resposta da amada, da nossa amada querida. Obrigada, meninas, muito importante isso tudo, tá vendo? É para você, minha filha, é para você. Cola com a gente que você se dá bem, né? Estive afastada, já conectei. Que bom! Muito bacana. Eu vou até fotografar, porque de agora ela não sai mais. Espera, vou botar a prova aqui. Estive afastada, mas já conectei. Calma que eu vou tirar foto. Que agora você não salta mais da nossa mão. Ai, amiga, a gente faz umas gracinhas assim, mas é tudo de coração, né? A gente sabe que todo mundo tá aqui para ajudar, para ouvir, né, amiga? Tá É todo isso mundo, aí. olha, o tanto de coração, Palminha aqui da Coração Catarinense, que é uma pessoa chique, né? Agora tem um nome de canal. Muito legal Coração esse nome. ficou, né? Bonito ficou a foto lá, ela tá lá se virando para colocar, tá dando esse passo aí muito importante na vida dela. E outra, uma curiosidade, Sandra, ela estava na live ontem, né, com as meninas. Daqui a pouco Miriam se levanta. Ah, tudo bem, né? Levantou e Miriam ficou, só a câmera. Uhum. E tava uma ovelhinha, tava tendo o, o neném dela lá. Que Não legal. acredito. Tava com dificuldade, o marido dela com dificuldade para fazer o E parto. Aí teve que chamar a Miriam estava na nossa live, teve que ir lá fazer o parto da ovelha. Aí eram dois bebês. E eles estavam em sofrimento mesmo, né? Mas ela conseguiu. Ela e o marido dela conseguiram, aí nasceram os dois bebezinhos que lá. legal. E eu fiquei tão feliz que ela contou depois, me mandando mensagem no WhatsApp, né? E eu falei, ai, amiga, porque eu fiquei preocupada. Eu falei, nossa, ela contando, eu falei, aí no final tinha dado certo. Eu falei, ai, amiga, graças a Deus que tá tudo bem, né? Então, assim, é a vida no campo. Na, É, a realidade, olha ela aqui no digital e tendo que fazer o parto lá da ovelha. muito legal isso, né? Senão iam morrer os três, né? E aí eu fiquei, que bom, situação de emergência. Ó, são as aventuras lá do campo, né? De morar no É, campo, né? E isso é importante, né, a gente falar aqui, porque é o que ela vai passar para nós lá no coração catarinense dela, no canal dela. E a Sandra me falou que recebe as broncas, recebe mesmo, né? Que agora a gente não quer mais que ela fique longe, a gente só quer que ela fique bem pertinho da gente. é isso aí. Nasceram, sofreram, mas passam bem, passam bem. A Lili está perguntando, tá tudo bem lá? Que A bom. nossa amiga ajudou, né? O meu amigo, o marido dela lá, que agora é meu amigo também, e pronto, agora tá tudo certo. Amiga, e aí? Aí. Então, é isso daí mesmo. Eu, a minha ideia era mesmo que todo mundo começasse a prestar atenção nessas resistências que a gente faz, no que a gente faz para se defender e aprender estratégias para
deixar isso fluir. Como a gente, né, percebe e deixa isso fluir? Largando, olhando para o que é que está te incomodando. Começa por aí. Como é que, quando eu me apresento num lugar onde é estranho, como é que eu me defendo? Daí eu já tenho uma informação. E, e aí a gente vai se observando. Aí, claro, convido todo mundo a fazer uma constelação ou uma leitura do desenho, que daí as Sim, informações que vêm são realmente bem precisas e a resolução com o pensamento sistêmico é sensacional, né? De incluir as pessoas que estão excluídas, de se colocar no seu lugar, de ter uma postura honrosa e respeitosa com todo mundo que veio antes e veio depois também, né? uhum, Aprender a estar no seu lugar e se posicionar de uma maneira equilibrada e respeitosa com todas as pessoas. A gente precisa mudar isso, porque de um lado tem pessoas que estão procurando crescer e tem pessoas que estão se perdendo muito, né? é, Nesse mundo. Então, de algum lugar a gente precisa começar a mudar isso uhum, e ajudar as pessoas a é, conhecer o que é. Não é só ter dinheiro, não é só levar vantagem. Por trás disso tem uma dinâmica invisível que é muito mais poderosa. Um plantio ruim que você faz hoje vai deixar frutos para gerações lá na frente. sim. Né? Eu prefiro não ter dinheiro, mas ter paz, deitar Hum, a minha cabecinha sim, no meu sim. travesseiro. Mas o dinheiro que é seu, é assim, o dinheiro que a gente tem é o dinheiro que cabe na nossa vida. Uhum, Então, para a gente ter mais dinheiro, a gente precisa ampliar a nossa consciência cada vez mais. Então, uhum. se você abrir mão do dinheiro aqui, esse dinheiro vai vir de outro lugar, porque é o dinheiro que lhe cabe, Olha né? que legal, meninas. Vocês estão Não ouvindo existe isso, né? essa coisa de levar vantagem. Você leva vantagem aqui, lá na esquina você perde o dinheiro. Se não é seu, não é seu. Uhum. Olha aí que bacana. E Né? também, assim, às vezes você abre mão de um dinheiro e, e depois você recebe de outra forma ele, né? Exatamente, Nossa, porque o que é seu é seu. isso, inclusive, essa questão aqui do YouTube comigo mesmo, sabe? De fazer, de fazer as coisas, ajudar, o pouquinho que eu sei, compartilhar. Nós duas, lembra aquela live, você me ajudando, agora Socorro Bruno vai abrir a live, vai abrir a reunião na segunda, vai gravar para todo mundo, quem não puder assistir ao vivo, sei lá eu quantas mulheres vão aparecer, e o pouquinho que eu sei eu vou divulgar aqui, vou compartilhar aqui, mas não é porque eu estou fazendo isso que eu vou cobrar alguma coisa, o que vai chegar para mim depois é essa compensação, assim, é Deus providenciando, sabe? Desde que eu comecei a mexer com esse negócio do YouTube, eu ganhei tanta coisa que eu nem esperava. Eu ganhei mesmo de presente, sabe? E não é dinheiro, é presente mesmo. Eu falei, meu Deus, eu estava precisando, olha, eu fiquei toda feliz, né, tal. Então, é por isso que eu falo que esse grupo não pode se desfazer novamente, não pode. A gente não pode se distanciar, a gente não pode largar da mão, a gente vai até todo mundo dentro do seu ritmo, como diz a Socorro Bruno, adoro falar da Socorro Bruno, dentro do seu ritmo, sem aquela pressão louca tal, fazer o que tem vontade, que no caso é aqui no YouTube com o canal, ou pelo menos vindo ver live, ou vindo fazer live, ou não fazendo nada, mas está junto, só para estar mesmo, para dar risada.
para dar conselho, para receber conselho, e isso, conhecer mais mulheres, né? Que às vezes entra uma mulher ou outra no grupo, que nem todas se conhecem. E eu tô feliz, assim, nesse caminho com que eu tô fazendo aqui no YouTube. Tô muito feliz, sabe? Eu acho que é mesmo, é uma caminhada, né? A gente já sabe que é uma construção aí a longo prazo, mas é É, assim, é um passo de cada vez. A gente não constrói um castelo num piscar de olhos, a gente vai construindo tijolinho por tijolinho, né? Com exatamente. consistência. Eu não tô com pressa. Eu só quero estar aqui. Eu não estou com pressa, eu já sei como é o digital, mas eu também tenho um lugar onde eu posso recorrer, porque eu e você, a gente tem os cursos, que a gente pode ir lá, esqueceu, a gente vai lá, estuda novamente, aí lembra. Tem a professora Aline, que também vira e mexe, ela me fala algumas coisas, aí eu já trago aqui para todo mundo. Então, a gente veio do Instagram, então não é do zero. A gente não está no escuro, a gente está numa nova rede e a gente está gostando, né? Eu Muito acho legal. que as meninas também estão gostando. Eu e você, eu tenho certeza. A Mira também tenho certeza. A Jane, eu tenho certeza. A Simora, eu tenho certeza. A Socorro, eu tenho certeza. Mas eu não sei se todas vão Eu ficar. acredito que todo mundo acaba recebendo, né, um pouco de inspiração, se Aham, espelham, né, e é. recebem uma injeção de ânimo, Uhum, uma motivação para é, fazer um movimento, talvez não necessariamente fazer o canal e tal, mas cada é. um no seu Pertencer ali, lugar né? faz um Pertencer movimento, né? ali àquele grupo É também, né? isso, também pertencer, olhar o que as pessoas estão fazendo, se motivar. Aos poucos todo mundo vai se movimentando, né? É. Vai Eu ser acho bem legal. muito bom a gente estar aqui, todo mundo, e eu quero continuar. Essa semana, hoje é sexta, é a última live. Semana que vem eu não marquei mais, não marquei live, mas foi proposital, porque eu não vou conseguir fazer live na semana que vem. Mas aí na outra já tem. Tem a Jane, tem a Lena Tonoli, né? Ah, Então a que legal. gente é. E aí, quem quiser fazer live nessa última semana, né, que é do dia 25 ao dia 29, ainda tem alguns dias lá, porque 25 e 27 estão ocupados os dias, mas a 26, 28 e 29 ainda estão livres, que aí depois já vira o mês, né? Mas dá para fazer na última semana do mês. E Eu eu tô vou ver aqui, o meu horário aqui e vou marcar a próxima. tá? Eu tive aí também uns contratempos aí, umas surpresinhas, então eu vou organizar aqui meu horário, mas com certeza eu já Uhum. quero fazer, já tenho até o tema, já está todo mundo esquematizado também, então já É, vamos fazer a eu próxima. acho legal quando tem assim essas lives seguidas com a mesma pessoa para ela dar continuidade, né? Igual a Jane já tem lá o tema que ela quer, ela até falou do dia 25 e tal. Eu acho legal porque fica uma coisa assim continuada, né? Sim. E é muito legal, né? Quando dá para fazer assim é muito legal. E é isso então, minha amiga, muito obrigada, né? Muito obrigada Isso, estou por muito tudo. feliz da gente estar aqui de novo e muito feliz de ver esse movimento se expandindo, né? Muito Sim, legal. e vamos Parabéns, muito continuar. obrigada. Amiga, você já está colocando as lives lá no seu canal? As Estou nossas? colocando, tô colocando, eu já preparei o thumb da próxima, Olha aí, chique você, hein? e já Thumb. estou preparado. Olha aí que legal, né? A gente vai aprendendo até os termos, né? Beijo, Daqui. Thelma, beijo, Lili, beijo, Sandras, beijo todas as amigas. Muito obrigada pela presença, Miriam.
As meninas lindas estão aqui ainda. Tá bom, amiga, eu vou salvar a live. Aqui tudo é mais demorado, né? O processo aqui. Meu sobrinho, um dia eu estava na live, ele querendo falar comigo, eu falei, eu tô na live aqui ao vivo. Mandei no WhatsApp, né? Ele, que horas acaba? Aí eu falei lá o horário, né? Liberei muito depois do horário, porque eu tive que salvar a live, aquela coisa de ficar com medo de perder, né? Não sei ainda tanto assim no YouTube, né? E aí dá muito mais trabalho fazer live aqui no YouTube, muito mais trabalho, só que é muito melhor, né? Olha, O resultado é muito melhor. Eu tenho achado muito mais legal, inclusive porque a live, quando fica lá no Instagram, ela diminui a entrega, porque ela é muito grande, então diminui a visualização. E fazendo aqui, a gente não tem esse problema, né? E fora que aqui, quando a gente faz o nosso canal crescer, vai ser bem legal. A live é o melhor formato, né? Inclusive aqui, em todas as redes sociais, inclusive aqui, né? Então, as meninas estão aqui agradecendo. Sandra Katsue, a Lili, a Rosani, tá todo mundo agradecendo, a Genoveva. Tá todo mundo aqui. Gratidão, Sandra Yumi, gratidão, Sandras. Tá vendo aí? Veva. Muita mulher aqui feliz junto com a gente. E é o que a gente. Gratidão, Sandras. Gostei desse gratidão, Sandras. Porque o bom vai ser o dia que a Sandra Katsui vai fazer uma live com a gente. Já pensou? Às 3? Aí, a Ed, aqui de novo, a Ed. Gratidão, Sandras. Gostei demais. Ai, gente, eu gostei desse gratidão, Sandras. Ai, amiga, então é isso. Muito obrigada. Vou salvar a live, vou mandar para você. Você já está expert e vai colocar lá no seu canal. E a gente marca a próxima live. Tem a divulgação, tudo bonitinho. E estamos juntas. E muito obrigada, tá? Um abraço para o Carlos. Será dado. Um beijo. Beijo também. Um beijo, boa noite. Aí, amiga, eu vou remover, tá? Claro. Que agora é assim, aqui cheio de recursos, né, gente? Olha isso. Lili, obrigada, Lili. Sandra Katsue, amiga e irmã também, irmã de alma, muito obrigada. Somos todas super poderosas, né? Fico feliz, né, com cada uma, deu um movimento bom aqui. Gostei muito dos números, né? Dos números aqui, gostei demais, Genoveva, a Silmara, que também veio, deu uma passadinha, a Ellen, as duas, né? Hoje vieram as duas, a de São Paulo e a de Minas, olha que chique que nós estamos. Eu não sei se a Lili viu, mas a Ellen Ataíde veio aqui, amiga. Ela veio aqui, eu não sei se ela ainda tá, mas ela veio. A Selma, a Jane, né? Quem mais? A Miriam, a Rosani. Eu tô olhando aqui pelos comentários, né? Então, foram várias. A Jimena, eu acho que ela deu uma passadinha aqui também. Genoveva, já falei, né? E é isso, meninas. Agora eu vou salvar, vou mandar para ela, que ela tá com o canal pronto já, né? Sandra Yumi. Então, ela já consegue colocar lá. Miriam, né? Já falei. E agradeço de coração. Semana que vem não tem live, mas tem aula, segunda-feira, tá bom? Às 19h30. A Ellen de Suzano, é ela mesma, ela veio. Falou com ela, né, amiga? A Lili falou com ela. Ela passou aqui. E a Ellen de Minas, né, que também sempre vem. Então, semana que vem não tem live, mas tem aula. Aí, quem quiser participar, o link vai estar no grupo, tá? No nosso grupão lá do WhatsApp.
Agradeço demais a confiança aqui no meu trabalho. Agradeço também em nome da Sandra Yumi, né, o trabalho magnífico que ela faz. E qualquer coisa é só mandar mensagem lá no WhatsApp, tá bom, meninas? Muito obrigada, boa noite e até a próxima.